Na aula anterior, nós começamos a abordar com vocês sobre as festividades do povo de Israel. Falamos sobre as festas da Torá. Mas é claro que a cultura do povo judeu, as celebrações judaicas, ela vai além das festividades que estão descritas na Torá. Hoje a gente vai abordar um pouquinho mais disso com vocês. De onde se originam as demais festividades do povo de Israel? Será que todas as celebrações têm algum vínculo com a Bíblia? Estão interligadas com textos bíblicos? Continue com a gente para aprender um pouco mais sobre as festas e as celebrações do povo de Israel. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed, e nessa série nós temos abordado temas concernentes à conversão, todos aqueles que buscam passar pelo processo de conversão à fé judaica. E um dos temas mais relevantes é você conhecer sobre as celebrações do povo de Israel, sobre as festividades. Na aula anterior a gente abordou sobre as festas da Torá, e eu quero começar essa aula de hoje fazendo um breve resumo sobre a aula anterior. Se você quiser saber mais, assista aí toda a playlist de conversão e você pode também escolher o tema mais relevante para você nesse momento. Só para relembrar então, as festas bíblicas relatadas na Torá, nos 5 primeiros livros de Moisés, elas são muito importantes para o povo de Israel. E elas possuem então dentro da Torá um peso de acordo com aquilo que está escrito. Então as festas principais são as festas descritas na Torá. E dentro da Torá, todas essas festividades, elas estão relacionadas principalmente com a saída dos filhos de Israel do Egito. Vamos só relembrar com vocês. A primeira celebração instituída foi Pessach, no dia 14 de Nissan. Do dia 15 até o dia 21 de Nissan, nós temos Hag Matzot, que é a festa dos pães ázimos, em que a gente se abstém de comer fermento. Isso também está ligado, claro, à festividade de Pessach, e ambos ligados à saída dos filhos de Israel, tendo sido o primeiro Pessach celebrado justamente na noite em que morrem ali os primogênitos do Egito, e os filhos de Israel começam a vislumbrar então a partir daí a saída rumo à terra prometida. 50 dias depois do Shabat, que ocorre durante a festividade de Hag Matzot, nós temos a celebração de Shavuot, que marca a entrega da Torá aos filhos de Israel ali no Monte Sinai. Então essa festa ocorre no mês de Sivan. Passam mais alguns meses e nós chegamos à festividade de Sukkot. Sukkot lembra todos nós de que os filhos de Israel habitaram em cabanas durante 40 anos pelo deserto, desde que eles saíram até a chegada na terra prometida. E Sukkot nos ensina que assim como os filhos de Israel no deserto habitaram sob a proteção divina durante 40 anos, nós também, quando entramos na cabana ou na simplicidade de uma cabana, aprendemos a confiar e a depender do nosso Deus. A Torá também descreve o Yom Teruah, ou o dia do toque do shofar, o primeiro dia do 7º mês, que é chamado de Rosh Hashanah, marcando, segundo a tradição judaica, os anos desde a criação do primeiro homem, Adão, lá no Jardim do Éden. Então, desde que Adão nasceu até os dias atuais, nós temos 5.782 anos, de acordo com o calendário do povo de Israel. 10 dias depois, nós temos a festividade de Yom Kippur, a celebração do dia da expiação. Rosh Hashanah e Yom Kippur nos levam a uma introspecção, a uma reflexão e a busca pelo perdão dos nossos pecados na presença de Deus. Claro que as festividades não se resumem a estas, mas estas são as principais. Existem as festas bíblicas que não fazem parte da Torá e não são consideradas, portanto, um Shabat ou um dia cerimonial sagrado, guardado como um sábado. São celebrações que, claro, denotam momentos históricos da vida do povo judeu, mas que não são considerados como um dia sagrado, embora sejam dias
relevantes, dias festivos, que nós guardamos com grande alegria. E a primeira dessas festividades é Purim. Nós vamos falar um pouco da festividade de Purim, tomando por base o texto escrito no Rumash da Torá, da editora Sefer. Se você tem acesso a esse livro, Rumash da Torá, da editora Sefer, se você quiser, você pode adquirir aí com o nosso amigo Yaakov, o telefone dele, o contato dele está aparecendo aí na tela. E a Torá nos diz na página 634, o Rumash da Torá: a leitura da Megilá faz parte do ritual religioso de Purim. É um livro da Bíblia no qual não aparece o nome de Deus. Essa é uma curiosidade do livro de Esther. A Megilá foi escrita na época do Segundo Templo, quando os judeus viviam em seu próprio país, como súditos do Império Persa. Alguns historiadores dizem que o rei Assuero, Ahasverosh, era o próprio Xerxes, 485 a 465 antes da Era Comum. Então isso para situar mais ou menos a época, cerca de 2.500 anos atrás. Tá? De acordo com o Talmud, no Tratado de Bava Batra 14, foram os homens da grande assembleia, a Anshe Knesset Hagdolah, que escreveram o livro de Esther. Segundo a opinião do exegeta Abraham ibn Ezra, foi o próprio Mordecai que escreveu a Megilá, omitindo o nome de Deus de propósito, por temer que o relato fosse traduzido pelos persas, que trocariam o nome do eterno Deus pela divindade pagã que o povo adorava. Depois de longos debates entre os doutores da lei, a Megilá foi incluída no cânone, como livro sagrado, de acordo com o Talmud Megilá 7. Tá? Então, existem, antes que você possa pesquisar, você vai encontrar aí em vários segmentos pessoas explicando ou falando que a origem do livro de Esther é uma origem pagã, que isso de fato não aconteceu. Na verdade aconteceu, e justamente a preocupação de Mordecai em omitir o nome de Deus se concretiza quando pessoas relatam o livro de Esther, fazendo uma correlação com histórias pagãs e até os dias de hoje. Na minha opinião, apesar de o nome de Deus não ser mencionado para nada neste livro, ele foi incluído no cânone pelos detalhes importantíssimos encerrados na Megilá, que tem um grande valor para o povo de Israel. Por exemplo, o fato de que os judeus atuaram em defesa própria e que se abstiveram de qualquer proveito pessoal quando revidaram e se impuseram a seus inimigos mortais, segundo se lê no capítulo 9, versículo 15. Porém, no despojo não tocaram. A atitude de Esther também foi importante, pois com valor, coragem e arriscando a sua própria vida, apresentou-se diante do rei Assuero, dizendo: se tenho que morrer, morrerei. Morrerei por meu povo. E ainda quando disse: como poderei ver o mal que cairá sobre meu povo? Esther capítulo 8, versículo 6. Então, de acordo com a tradição, a gente vê a origem aqui do livro de Esther. Se você tem o Rumash da Torá e da editora Sefer, como eu falei, ele vai relatar nas páginas seguintes, aí na página 637, vários episódios aí de Purim sendo celebrados em diferentes partes do mundo, tá bom? Que dia é celebrada a festividade de Purim? A celebração de Purim ocorre no dia 14 do mês de Adar. Como é que a gente sabe isso? Lendo o livro de Esther. Claro que para conhecer toda a história a gente precisa ler a Megilá de Esther. Megilá é o termo hebraico para rolo. Então o livro de Esther foi escrito num rolo e por isso é chamado de Megilá. Vamos nos ater então aqui ao capítulo 9, que estabelece a celebração da festividade de Purim. Capítulo 9, a partir do versículo 16 do livro de Esther. Nos diz assim a Bíblia: também aos demais judeus que se achavam nas províncias do rei, eles se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. Então a gente vê aqui que Purim celebra a vitória sobre os inimigos, o antissemitismo surgindo aqui
2.500 anos atrás. Não era um antissemitismo religioso, mas a perseguição por causa de ser simplesmente parte do povo judeu. Então eles mataram a 75 mil dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Versículo 17. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, quando eles mataram seus inimigos. E no dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Então dia 14 o povo de Israel fez festa, fez banquetes, dia de alegria, dia de comemoração por ter derrotado seus inimigos. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Então, parte dos judeus que estavam no Império Persa celebraram Purim, ou fizeram a primeira grande festa no dia 14. Mas quem estava em Susã, que era a capital do reino, ali onde estava Mordecai, quem estava ali se reuniu e matou os inimigos no dia 13 e 14. E eles fizeram a festa no dia 15. Versículo 19 diz assim: também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas, isso é muito importante, fizeram do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria de banquetes e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Aqui começam as tradições da celebração de Purim. Então, no dia 14, nas cidades abertas, eles celebraram Purim. Celebraram essa festividade, ainda não tinha o nome de Purim, porque isso foi estabelecido lá no final do capítulo. Mas eles celebraram essa festividade como? Primeiro que foi no dia 14, fazendo festa com banquetes, com grande alegria, e mandaram porções dos banquetes. Então eles trocavam alimentos, tá? Uns com os outros. E isso permanece até o dia de hoje como uma tradição, como uma, vamos dizer, uma mitzvah da celebração de Purim, a gente mandar alimentos para os nossos amigos. Versículo 20, Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. 21, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Então Mordecai estabelece a celebração no dia 14 nas cidades abertas, e o dia 15 nas cidades muradas, como Susã, como Jerusalém. Cidades que eram muradas naquela época passaram a celebrar Purim, então, no dia 15. As demais, em aldeias abertas, no dia 14. Como? Vamos lá, versículo 22. Como os dias em que os judeus tiveram sossego de seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria. O mês de Adar, a celebração de Purim, nos mostra que o mês de Adar é um mês de alegria, um mês de vitória sobre os nossos inimigos. Você vai ver que tradicionalmente, até os dias de hoje, muitos procuram marcar as suas audiências na justiça contra os inimigos justamente para o mês de Adar, porque é um período de celebração de vitória contra os inimigos. Isso é parte da tradição atual, tá? E o mês que mudou de tristeza em alegria, de dia de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções, de novo, e banquetes uns aos outros. E aqui aparece uma outra tradição, e dádivas aos pobres. Uma tradição de Purim também é fazer tzedakah, enviar dádivas, presentes aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquela época haviam feito pela primeira vez. A partir dali, então, estabelece-se a tradição da celebração de Purim, segundo Mordecai lhes prescrevera. Então aqui está o básico da celebração de Purim. Cidades abertas no dia 14 do mês de Adar. Cidades muradas no dia 15 do mês de Adar. As mitzvot relacionadas a essa tradição da festividade: trocar porções de alimentos com os seus amigos, fazer tzedakah, enviar dádivas aos pobres, claro, ler a Megilá de Esther por completo, e há também outros costumes que vão sendo aprimorados. Aí existe um docinho chamado Osnei Amã, a orelha de Amã. Existe uma tradição de fazer barulho, de não se ouvir o nome do inimigo. Então toda vez que o nome de Amã
é pronunciado ao longo da leitura da Megillat Esther, as crianças principalmente fazem muito barulho, né, durante a leitura da Megillat Esther como parte da tradição. Outra tradição, usar fantasias nesses dias, e não tem a ver com carnaval, tá? Mas tem a ver com uma celebração judaica. Usar fantasias remete ao ocultar-se a sua verdadeira identidade, assim como Esther ocultou a sua verdadeira identidade inicialmente ao rei Assuero, assim como o nome de Deus está oculto no livro de Esther. Então são tradições relacionadas a essas festividades. Vale ressaltar mais uma vez que Purim não é considerado um Shabat, assim como a próxima festa que a gente vai abordar agora, chamada festa de Hanukkah. Para falarmos sobre Hanukkah, nós vamos usar um comentário que está aqui no Sidur, na página 565. Se você quiser adquirir o Sidur, você já sabe, fala aí com o Yaakov e ele vai te atendendo aí, oferecendo para você o Sidur novo aí da editora Sefer, mas o Sidur antigo também já contempla esse comentário. Na página 565, para você ter um panorama da celebração de Hanukkah, diz assim: a festa de Hanukkah, que começa no dia 25 de Kislev e tem a duração de 8 dias, cai geralmente na segunda metade do mês de dezembro, comemora os eventos que ocorreram na Terra Santa, na época do Segundo Templo, durante a era do domínio grego da dinastia Seleucida, cujo centro era a Síria. Foi naquela época que surgiram pela primeira vez na história do nosso povo perseguições contra a religião judaica. Naquele tempo apareceram as manifestações comoventes e espantosas de heroísmo judaico e total dedicação à causa da preservação da herança do judaísmo. Foi por isso que aqueles acontecimentos deixaram uma profunda marca no curso da história judaica e se tornaram uma fonte poderosa de fortalecimento espiritual para as gerações posteriores. O que aconteceu então? Mais ou menos 165 anos antes da Era Comum, ou 165 anos antes de Cristo, se você preferir, Israel era dominado pelo Império Grego e existia um líder no Império Grego que se chamava Antíoco Epífanes, ou Antíoco Epifânio, e ele profanou o santuário, querendo destruir a fé judaica, primeira vez ali que tentaram destruir a fé judaica. Então ele profanou o santuário, sacrificou porcos no altar sagrado, no templo, no Beit HaMikdash. Isso está relatado no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 8. Se você quiser ler todo o capítulo aí, quando fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs, você vai entender melhor. E aqui cabe ressaltar, né? A gente não vai fazer um estudo a respeito, mas para que você possa entender. Muitos erroneamente interpretam as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos. Não, tardes e manhãs estão relacionados com o sacrifício diário que existia no templo. Então, eram 1.150 dias, né? 2.300 tardes e manhãs. Isso aí é mais ou menos um período de 3 anos. Tá? Daniel capítulo 8, vou ler apenas alguns versículos. A partir do versículo 13 diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário? Veja, é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então o santuário, o Beit HaMikdash, o templo sagrado, e a defesa de Israel foi entregue nas mãos do Império Grego. E Antíoco ordenou ali então que fosse profanado o santuário. E ele me disse, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A celebração de Hanukkah marca justamente essa purificação do santuário. Se você ler na sequência, vai falar ali no versículo 21, mas o bode peludo da profecia é o rei da Grécia. Tá? É o rei da Grécia. E no versículo 26 fala assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Alguns interpretam que esses dias muito distantes seriam 2.300 anos depois. Não, dias muito distantes, porque, como você deve saber, Daniel viveu ali os dias de Nabucodonosor,
no Império Babilônico, e ele viveu a transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa, que foi o segundo grande império mundial. Depois do Império Medo-Persa é que veio o Império Grego. Então eram dias muito distantes ainda para Daniel, tá? E aí essa história continua. Então ficaria por cerca de 3 anos, 1150 dias, o santuário sendo profanado. Imagina a profanação com os gregos sacrificando porcos no altar do Deus de Israel. Continuando aqui, na página 569 do Sidur, fala assim, onde está escrito Jerusalém. Depois da quarta batalha, 2 anos após o início da revolta, Judá Macabi conseguiu libertar Jerusalém no ano 164 antes da Era Comum. O templo e a sua redondeza foram purificados, os ídolos removidos e o altar restaurado e inaugurado. Havia apenas um jarrinho de azeite com o selo intacto do sumo sacerdote para acender as luzes do candelabro de ouro do templo, suficiente apenas para um dia. E aconteceu então um milagre, e o azeite durou 8 noites, até que se pudesse produzir um novo azeite puro. Então existia uma regra, uma tradição, de que o azeite ele levava 7 dias para ser produzido, o azeite puro da menorá. E eles encontraram um pequeno frasco que duraria para um dia, mas ainda assim eles acenderam e começou-se então a produção de um novo óleo. E aquele óleo que duraria um dia, durou 8 dias. E essa é a principal celebração da festividade de Hanukkah, o milagre, né? O que marca mais a celebração de Hanukkah, quando a gente acende as 8 luzes da Hanukkah, como você está vendo aí, a gente acende as 8 luzes da Hanukkah em memória a esse milagre, que é tempo de restaurar aquilo que foi profanado. Isso traz um grande ensinamento para a nossa vida. Claro que não vamos abordar com muita profundidade a respeito disso, mas tudo aquilo que é profanado pelos povos pode ser restaurado quando a gente busca com devoção restaurar a nossa adoração ao Deus de Israel. Como é que é celebrado? Desde o dia 25 de Kislev, quando a gente inicia o acendimento da vela de Hanukkah, a gente acende uma vela, no dia 26 acende a segunda e a primeira vela, no dia 27 acendemos 3 velas, no dia 28 4 velas, até chegarmos à 8ª noite, acendendo todas as 8 velas, lembrando do milagre de Hanukkah, o milagre que ocorreu naqueles dias, há cerca de 2160 anos atrás, tá? Se você quiser saber mais sobre a festa de Hanukkah, você pode ler, em algumas bíblias ainda tem, o livro dos Macabeus, o primeiro Macabeus, o segundo Macabeus, e ali traz todo o relato, desde a profanação, desde a conquista pelos gregos, até todo o trabalho dos Macabeus e a restauração do santuário. Você pode ler aí no livro dos Macabeus. Na Bíblia fala a respeito dessa festa? Bom, no Novo Testamento, há até um relato de que Yeshua participa ou ele estava presente na celebração. Se você lê em João capítulo 10, versículo 22 e 23, está escrito assim: E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Por quê? Porque os macabeus dedicaram novamente o santuário. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. A única festa que ocorre no inverno em Israel, basicamente dezembro, é a festa de Hanukkah, que celebra justamente a rededicação do templo sagrado ali pelos macabeus. Bom, estas são as 2 festas bíblicas que nós temos, sem contar as outras festas que estão no livro sagrado da Torá, né, que também faz parte da Bíblia, obviamente. Mas as festas da Torá tem uma diferença, que elas são consideradas como Shabat. Está escrito na Torá que elas são como sábado, lá em Levítico capítulo 23. Mas Purim e Hanukkah não são considerados Shabat, embora tenham uma relevância muito grande para o povo de Israel. Além destas festividades, é claro que há outras datas cívicas daí. Essas datas cívicas festivas são Yom HaTzemaot, Yom Yerushalayim e outras datas que vão surgindo
tradicionalmente como parte da história do país de Israel. Tá? Yom Hatzemaot é o dia da independência de Israel e ocorre no dia 5 do mês de Iyar, mais ou menos em abril, maio, ocorre a festividade de Yom Hatzemaot. Lembrando, no dia 14 de maio de 1948, Israel passou a existir como nação novamente. Então, Yom Hatzemaot marca essa data. E alguns dias depois, no dia 28 do mesmo mês de Iyar, nós temos a celebração de uma festividade chamada Yom Yerushalayim. O que é Yom Yerushalayim? É o dia de Jerusalém, que marca a reconquista de Jerusalém pelos judeus numa guerra lá em 1967. Israel voltou a ser nação em 1948, mas só reconquistou Jerusalém 58, 68, portanto, 19 anos depois de Israel voltar a ser uma nação. Esses dias são celebrados em Israel como uma festa cívica da nação, tá? Não tem nada a ver com uma festividade religiosa, embora tenha celebração ali, você pode procurar no Sidur, celebração do Yom Hatzemaot, tá? Espero que você tenha aprendido aí um pouco mais sobre as festividades, sobre as tradições do povo de Israel, e essa aula seja relevante para você no seu processo de conversão e assimilação da fé judaica e da cultura judaica, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com outras pessoas, para que elas possam aprender um pouco mais das festividades do povo de Israel e, quem sabe, despertar dentro delas o desejo por uma conversão sincera ao Deus e ao povo de Israel. Grande abraço, que Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima aula. Shalom, tchau.